Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vamos aqui para a quarta parte, né, do vídeo, explicando o Apocalipse para iniciantes, que eu tinha terminado aqui no versículo 6 do capítulo 3, né? Continuando aquelas explicações da maneira mais simples das 7 cartas às igrejas da Ásia. Então, meus amados irmãos, tem que ser na simplicidade. Se você se manter na simplicidade, você não vai entrar em contradição. Se você não entrar em contradição, você não vai perder sua credibilidade. Porque a pior coisa, meus amados, que está acontecendo agora é a hipocrisia. E a pessoa querer faz uma coisa e prega outra. Isso é terrível, meus amados irmãos. Isso é terrível. Muitas vezes, Deus te dá a palavra. Ele não erra, ele não volta atrás, meus amados irmãos. A palavra dele não é contestável, ele não é metamorfose ambulante. A própria pessoa que é usada na hora, né, da palavra, que Deus usa quem quer no momento que quer, e prega aquilo ali e liberta milhões de pessoas. Eles ficam conhecidos por causa disso. Mas o livre-arbítrio dele e a natureza dele de vender um produto e não acreditar nesse produto faz ele fazer exatamente o contrário do que ele pregou. E isso é terrível, meus amados. Isso é em qualquer campo, tá? Religioso, político. Político fala A, faz B. Tem um bando de hipócritas, meus amados irmãos. Isso está tudo sendo desmascarado e as pessoas estão dormindo. Aí fica aquelas pessoas pessimistas. Eu já disse aqui, eu não gosto, eu não curto e nem comento. Ai, na verdade me irrita, meus amados irmãos. Ah, isso não vai dar em nada. Ah, isso vai terminar em pizza. Ah, por que o Trump não faz alguma coisa? É um bando de apressado, emocionado. E esse tipo de comentário, meus amados irmãos, vocês têm que botar uma coisa na cabeça. Por que ele me irrita? Esses tipos de comentários são comentários que as pessoas fazem que não acrescentam em nada. Eu sou pragmático, tá? E eu sou otimista, porque a Bíblia me mostra um otimismo no meio de uma destruição, no meio de uma situação que parece não haver solução. E você só está vendo o abismo. A Bíblia me mostra a solução. Então eu, por ser bíblico, por pregar a bíblica, eu tenho e sou otimista. Então esses tipos de comentários pessimistas, tá? Eles não acrescentam em nada. E eu sou pragmático. Se eu não falar ou escrever algo ou gravar um vídeo sobre algo que não vai edificar vocês, eu fico calado. Tu tá me entendendo? Eu fico calado. Tem gente aí que fala, a gente ainda insiste nisso ainda. A gente tem que fazer um protesto violento aí, a gente tem que ir pra rua, fazer... Meus amados irmãos, as pessoas ainda insistem nisso. Do que adiantou protesto nas ruas? Em que? Eu sempre falo em termos efetivos, eu quero saber resultados efetivos. No que deu essa caminhada do Nicolas Ferreira? Em nada. Aí a pessoa fala, mas no Nepal deu certo. Meu irmão, o Nepal estava no ápice de uma ditadura, de uma censura. Eles foram para a rua porque eles não aguentavam mais. Do que comparar a situação do Nepal com a do Brasil, meus amados irmãos. E mesmo assim lá, foi mortes, quebra-quebra. Aí depois vieram as imagens lá do próprio Populari, os populares pintando meio fio. A reconstrução do país está sendo lenta, meus amados irmãos, porque aquilo foi uma resposta traumática, final. As pessoas não param para pensar. O Irã, 39 mil mortos nas ruas, meus amados irmãos. E quem está resolvendo a situação lá é Israel junto com os Estados Unidos. Eles atacam alvos predominantemente militares, para ele matar aqueles ayatollahs terroristas lá, meus amados. Foram 9 meses de inteligência da Mossad junto com a CIA, tá? E eles mataram 40 ditadores em 40 segundos em 3 locais diferentes. Isso é inteligência. O povo na rua lá só foi para ser morto. Porque eu sempre falo, meus amados irmãos, nenhum lugar da Bíblia você vai ver um bando de gente indo para a rua protestar. Qual é o modus operandi de Deus? Está no livro de Êxodo. Estou cansado de explicar isso. O povo é oprimido, sim. É escravizado, sim. Mas bota uma coisa na tua cabeça. Os hebreus levam a vantagem nisso aí. Tu sabe por quê? Porque os hebreus não votaram em Faraó. Aqui as pessoas estão reclamando de Alexandre de Moraes, de Lula, mas votaram neles. Então a gente tem que começar a pagar pela nossa inércia, pela nossa burrice, pela nossa falta de pesquisa e pela nossa falta de conhecimento. Essa é a verdade.
Mas ainda assim os hebreus não votaram em Faraó, porque o regime lá era reinado, não era democrático, não era república. Isso é invenção recente. Tu tá me entendendo? Mas ainda assim eles foram escravizados, ficaram insatisfeitos. O que eles fizeram? Eles saíram de Gozen, foram lá na beira do Rio Nilo, né, lá no Cairo, foi tudo lá, né, protestar na frente do Palácio do Faraó. É isso que está escrito lá? Não. Qual é o modus operandi, Ricardo? Eles clamaram a Deus. O esquema é esse. Você clama a Deus de todo o coração, de uma maneira não automática e com fé. Não é uma oração à toa, só para sair palavra da tua boca, porque a palavra de Deus diz: não oreis em vãs repetições. Em 1 Reis está dizendo: esse povo pensa que de tanto orar eu vou ouvir. Quando na verdade Deus ali em 1 Reis está falando que essas orações automáticas enchem o saco dele, no português bem claro, entendeu? Então é uma oração não automática, uma oração igual eu acabei de fazer, não só pelo Brasil, mas como pelo André Mendonça, pelo Jair Bolsonaro. Tu tá me entendendo? Que agora foi internado de novo, está em estado grave do CTI. Vou orar pelo Brasil, irmão. Tá me entendendo? Aí, olha o exemplo que tem, que eu até citei isso em oração ontem ao meu Senhor. O diálogo de Abraão com Deus sobre o seu sobrinho Ló. Ali tem uma dica poderosa. A gente está falando de uma cidade é uma nação, de Sodoma e Gomorra. Olha, você já sabe qual é o diálogo, né? Senhor, se tiver 50 ali, você vai destruir? Não, se não tiver, não destruirei. Meus amados irmãos, olha quantas milhões de pessoas moravam em Sodoma e Gomorra. Para Deus falar que só 50, não é 50 mil nem 50 milhões, tivesse justo ali, ele não destruiria. Quantos joelhos brasileiros numa população predominantemente evangélica e católica estão clamando pela nação? Quanto mais você clamar pela nação, mais o Senhor vai ouvir, porque ele é escravo da palavra dele. Então ele levanta uma liderança, e ele já levantou. Mas por causa de picuinha política e por causa de pessoas que ficam se empreendendo pela televisão, não reconhece isso. Ele já levantou. Tem um candidato aí, que é o filho do presidente, que ele é diferente de todos os outros. Ele já levantou a liderança. O problema é que o povo não quer esperar. O emocionado nunca espera. O imediatista, ele sempre atrapalha tudo por causa da maldita pressa. Que eu falei no vídeo passado, dos malefícios da pressa. Tu tá me entendendo? E o esquema é esse. O povo clama, Deus levanta uma liderança, capacita essa liderança. Tu acha que se Jair Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, não fosse um escolhido de Deus, está honrando a oração dos justos brasileiros, tu acha que ele já não estaria morto, meus amados irmãos? Mas muita gente atribui isso aí, essas denúncias de Vorcara, a Globo virando a chave, delação premiada, contrato de não sei quantos milhões, aí 129 milhões aparecendo. Coincidência ou sorte? Não é coincidência, é providência, irmão. É Jesuscidência. Isso é resultado de orações, meus amados irmãos. Deus honrando. Tu tá me entendendo? Não existe coincidência nessa história, não. O sistema vai cair, irmãos. O sistema está caindo, isso é profético. Isso é profético. O Donald Trump não está fazendo isso aí à toa, não, em tão pouco tempo. Meus amados irmãos, o Donald Trump, ele derrubou as Forças Armadas. Eu estou falando das Forças Armadas do Irã. Para quem não sabe, o Irã é 81 vezes maior do que o Estado de Israel. Ele derrubou em 4 dias, irmão. Isso não te lembra dias abreviado, não? Olha o que o Donald Trump fez em 1 ano e pouco. Em 1 ano e 3 meses de governo. Vê se isso não é dias abreviados, meus amados. Olha a mudança geopolítica como está desenhando. O homem acabou até com um negócio woke. A Erika Hilton aí, ela não vai ser defendida nem pelo... Ela não, ele, né? Não vai ser defendida nem pelo Lula. Sabe por quê? Porque isso aí está tirando votos. Essa onda morreu. Isso foi uma das primeiras doenças humanas que o governo Trump destruiu logo nos primeiros dias do governo, cortando verba da OCAD e botando o Jorge Soros, que financia essa presepada, no devido lugar dele. Mas tem gente aqui que insiste, igual esse deputado aí tá vestido de mulher, insiste nisso aí. Isso tá morto, irmão. Pensa num plano caro e que deu errado. E deram bilhões de dinheiro para tentar empurrar essas presepadas. Mas quem prevaleceu foi o bom senso, irmão. Tá? Quem prevaleceu foi a palavra de Deus e ela vai prevalecer. Não adianta vir com presepada, isso é uma minoria. Então vamos lá, meus amados irmãos. Esquece a voz de protesto, irmão. Clama ao Senhor. A batalha, quem batalha é o Senhor.
Eu não canso de falar. As muralhas de Jericó foram derrubadas sem os hebreus dar uma única marretada, uma única pancada. Eles obedeceram a Deus, inclusive os caras da sentinela vai falar assim, esse cara tá maluco, tá rodando 7 vezes aqui. Não, eles obedeceram à instrução de Deus e Deus derrubou. Assim como Deus tomava as nações com a Arca da Aliança na frente. É Deus que batalha. Você só ora. É difícil entender isso? Então vamos lá. Vamos continuar aqui para fechar as 7 cartas das igrejas. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. Eu já adianto. Filadélfia é a igreja que vai ser salva. E eu vou explicar para vocês agora, no passo a passo, por quê. Diz assim a palavra de Deus. O anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim declara aquele que é santo e verdadeiro e que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Preste atenção que no começo do Apocalipse, Deus ele fala que ele está entre os 7 candeeiros, os 7 candelabros, né? Ele tem uma espada de 2 gumes. Aqui ele já usa quem? Davi, aleluia, sim. O que ele não falou no início. É só para essa igreja que ele fala isso, preste atenção. E ele está falando de uma chave. A chave abre o quê, irmão? Porta. Nesse caso aqui, a porta é de quê, Ricardo? Porta da salvação. É a única igreja que tem uma porta de salvação. Pode conferir, ó. E ela veio junto com esse que eu estou explicando nesses vídeos, tá? Uma igreja que começa boa, começa firme, a igreja primitiva. Ela vai esmorecendo até chegar aqui antes da Filadélfia, uma que tem famas que vive, mas está morta. Está mostrando que se a igreja de Filadélfia está logo em seguida a essa que está morta e tem fama que vives, é porque vai haver um avivamento, aleluia, Senhor. Para a igreja de Filadélfia entrar, ó. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, olha aí, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, ele colocou diante de ti uma porta, ele conhece as tuas obras, uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Jesus ele fala que as portas do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja. Essa porta, meus amados irmãos, ninguém consegue fechar, nem consegue abrir. Porém, Jesus não vai empurrar, sai dessa ilusão, ele não vai empurrar ninguém por essa porta, é você que tem que atravessá-la. O mais importante ele fez, é a porta. Qual é mais fácil para você? Fazer uma porta ou atravessar ela? Ela aberta. Como ele fez isso, Ricardo? Com o sacrifício dele, tá? Na cruz do Calvário. Ele deixou essa porta, meus amados irmãos. Para acabar com essa porta, tem que acabar com Jesus, coisa que é impossível. Mas ele não vai te empurrar para dentro. Tem pouca força, mas obedecesse a minha palavra. Por que pouca força? Né? Se a alegria do Senhor a nossa força é. Força midiática, irmão. Quem está na mídia, meu irmão, quem tem milhões de seguidores, são nuvens carregadas pelo vento, são falsos pastores. Quem prega a verdadeira palavra tem pouca curtida, pouco compartilhamento, poucas pessoas ouvem, muitos desprezam. Agora quem prega presepada e falsa doutrina, isso aí tem milhões seguindo. Daquela premissa que Jesus falou, que a porta da salvação é estreita, são para poucos, meu. Não está escrito, irmão, Deus se adianta. A onisciência dele é para isso também. Ele já se adianta, Deus não é pego de surpresa não, irmão. Então, a gente tem pouca força, ó, mas obedeceste a minha palavra. Ah, homem vestido de mulher é mulher. Não. Entendeu? Ah, mas estão falando que é. E se você ficar insistindo, vão te processar. Que processe. Mas eu vou ser obediente à minha palavra. Farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Reconhecimento. Judeu está falando de crentes, exclusivamente de crentes. Mentirosos. Crentes que te odeiam. Crentes que não conseguem te rebater. Crentes que ele vem falar mal de você, mas não do que você prega. Pessoas que atacam o profeta, que é falho. Todos eles. Entendeu? Eu sou um poço de defeito.
mas não quer mostrar que as profecias que ele fala é verdadeira. Mas aqui é um reconhecimento pessoal do instrumento, do profeta, que Deus vai fazer. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo para pôr à prova que os que habitam na terra. Primeiro ponto, isso aqui é um trecho usado pelos pré-tribulacionistas. Mas o primeiro ponto aqui, ó, você deste atenção à minha exortação. O que é exortação? Advertência. Não faça isso. Quando você está fazendo uma coisa errada e é repreendido, você tem dois caminhos. Teimar, ficar igual esses advogadozinhos, com essa ladainha, querendo arrumar uma desculpinha para continuar, porque as pessoas pensam que o arrependimento é um sinal de fraqueza. O arrependimento, isso é o mundo te ensinou, o arrependimento é um sinal de sabedoria, irmão. Você abandonar a prática errada, isso é arrependimento, não é remorso. E você trilhar o caminho do certo. Abandonar o que é errado e trilhar o certo. Entendeu? Então, ele está dizendo, e ele fala, além de você aceitar a exortação, você suportou o sofrimento. Jesus, ele fala, eu irei para o Pai, mas não deixarei vocês sós, eu enviarei um consolador. Ele não fala que enviará um alegrador, se bem que o Espírito ele me provoca alegria através da minha paz. Mas o consolador ele consola, e só se consola aquele que sofre, aquele que fica triste. Então ele está dizendo, Jesus ele dá várias declarações. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Aflições, ele está falando de aflição, entendeu? Mas ele vai consolar, ele vai mandar o Espírito Consolador. E para você suportar o sofrimento com paciência, não com passividade, porque essa palavra paciência é hipomenê, é perseverança. Você perseverar na fé. Saber que o sofrimento é um processo e que Deus vai te responder lá na frente. Ele só está querendo saber se você vai resistir. Tu tá me entendendo, meus amados? Você vai ter que resistir. Um time de futebol para ganhar, os 11 jogadores, eles têm que ficar os 90 minutos correndo lá, cruzando. Ô, Moquifão! Para! Ô, Santinha! Pede pra esses cachorros calar aí, tá atrapalhando aqui. Mas então, mas o Moquifão tá latindo aí. Não adianta, irmão, senão atrapalha. Eu vou ter que ficar falando mais alto aqui. Então, olha só. É suportar o sofrimento, meus amados. Suportar o sofrimento. Não é dar uma de emocionado. Ai, eu quero para amanhã. E ficar frustrado. Ai, eu desisto. Não, é suportar, é promener. Entendeu? E quando ele fala que te livrar da hora da tribulação, primeira coisa, ele não fala que vai te livrar da grande tribulação. Ele está falando da hora da tribulação. O Silas Malafaia, quando tinha bigode, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que Deus não te livra do problema, mas ele te livra no problema, durante o processo. Ele falou isso baseado em quê? Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou ele do leão. Tu tá me entendendo? Porque o Daniel foi fiel, tá? Suportou com fé em Deus e Deus fechou a boca do leão. Então é no problema. É a mesma coisa Sadraque, Mesaque e Abednego. Na fornalha de fogo ardente. Deus não livrou ele da fornalha, mas livrou na fornalha. Nenhum fio de cabelo deles foram queimados e as amarras que estavam nas mãos e nos pés dele foram destruídas pelo fogo. Aquilo que te amarra, aquilo que te engessa, aquilo que te domina. Quando você tem fé no Senhor e no meio da prova, aquilo é que esses laços são desfeitos. É isso que aquela passagem quer dizer também, tá? Então não tem nada a ver de livrar da grande tribulação, não. É você. Eu ainda falo, assim, eu sempre falei, que é uma inversão proporcional. Enquanto o mundo sofre, os ímpios, majoritariamente, os escarnecedores sofrem, a gente vai ser mais feliz do que uma época de aparente segurança. Esses cachorros não dá não, velho. Rapaz, tá atrapalhando o vídeo aqui. Meu Deus do céu. E ele fala, ó, eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. A sua fé, irmão. Conserva o que tem. A coroa é a coroa da salvação. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus,
de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça e compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Preste atenção, meus amados irmãos. A Nova Jerusalém desce da onde? Do céu para onde? Ela vai ficar pairando no ar? Não, né? Ela vai descer na terra. Então para com essa conversa. Você aí que nunca viu meus vídeos, você que está começando a assistir meus vídeos agora, às vezes você pode entrar naquele pensamento assim, desde quando eu conheço como gente que eu ouço falar do fim do mundo. Mas, irmãos, uma coisa são profecias que saem na televisão, no Fantástico. Mãe de Ná, Nostradamus, os Maias, os Mormons. A outra coisa é as profecias vindo da palavra de Deus. A Bíblia não fala em nenhum momento do fim do planeta, do mundo. Ele fala o fim do mundo sistema. Não tem quando o crente fala assim, eu não sou mais do mundo, porque ele está vivendo em Marte? Não. Ele está falando do mundo sistema. O que está para acabar é o mundo sistema, porque a terra vai ser restaurada com fogo, não mais com água. E depois de restaurar, depois de todas as coisas, a Nova Jerusalém desce da parte de Deus, está escrito aqui, para a terra. Tu tá me entendendo? Então vamos parar com essa... Vamos expandir o seu conhecimento, meus amados irmãos. A gente não tem mais tempo de ficar brincando e ficar acreditando em crendices dos anos 80, não, tá? E outra coisa, ele está falando que escreverá o nome do meu Deus e um novo nome. Você pode ver que grandes homens da Bíblia, Abraão, qual é o nome do irmão de Moisés? Arão para Arão, Isaac, né? Jacó, né? Para Israel. Quando você muda de direção, quando você muda de vida e assume o plano de Deus para a tua vida, Deus muda o seu nome. Saulo para Paulo, tá me entendendo? Saulo foi um perseguidor, Paulo um grande pregador dos gentios. Então o mudar de nome é o batismo, é o simbolismo. É isso que Deus está falando. Porque Ele está falando que você aceitou a repreensão. Meu Deus, é cachorro, é mosca. Não adianta, isso parece coisa de Satanás querendo fazer me atrapalhar aqui, mas não vai conseguir, tá, irmão? Peço desculpa aí, porque o vídeo aqui é amador. Eu não corto o vídeo nem nada, tá? É assim mesmo. É na simplicidade mesmo. Mas que tem muita coisa, um demônio atrapalhando aqui. Para que você não ouça isso, tem, tá? Então ele está dizendo que vai te dar um novo nome. Aquele que resistiu até o final. Porque ele fala de repreensão. Quando você se repreende, quando você é repreendido e aceita, você muda. Quando você muda de direção, o simbolismo é a mudança do teu nome. Eu não estou falando que você Maria vai chamar Joana. Entendeu? Mas o simbolismo na Bíblia é para mostrar isso, a mudança de direção. Um nome carrega um comportamento, um novo nome carrega outro, entendeu? Agora vamos para a carta final, a carta da igreja da Odisseia. Ela coexiste com a igreja que vai ser salva, a Filadélfia. Vocês entenderam por que a Filadélfia vai ser salva, né? Agora preste atenção na Laodiceia. Vê se você não vai identificar a Laodiceia hoje. Ao anjo em Laodiceia escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheça as tuas obras, seja que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. Aqui tem um contexto histórico também. A região de Laodiceia, ela era cercada por montanhas, e você sabe que as águas nascentes das águas, elas ficam em cima da montanha. Então, uma montanha ficava numa parte que vinha uma água mais fria e a outra vinha uma parte mais quente. Então, quando eles se encontravam, ela ficava meio morna. E se você tentar beber uma água morna, dá vontade de vomitar, irmão. Tu tá me entendendo? Mas Jesus, ele usa esse fato histórico, geográfico, para falar que a pessoa fica naquele meio termo. Ela não se entrega completamente, ela tem dúvida. Eu já falei aqui que eu só comecei a ser abençoado quando eu não tive mais nenhuma dúvida sobre Deus. Porque também é muito difícil, não me justificando, uma pessoa que viveu a vida toda lendo ciência se converteu aos sobrenaturais de Jesus. Mas Paulo fala isso, que todo aquele conhecimento aos pés de Gamaliel, que era a universidade da época, ele reputou como perda e como esterco, diante da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, eu sei que é difícil. Parece história da carochinha, parece história de fantasia, um Deus fazer tantos sobrenaturais. Mas a partir do momento que eu passei a ver, tá? Eu passei a crer ainda mais. Então tem gente que fala que tem fé, mas não tem fé, entendeu?
A fé é quente. Falar que tem fé, na verdade não tem, é frio. E se você juntar tudo isso no mesmo copo, no mesmo vaso, na mesma pessoa, dá água morna. E água morna dá vontade de vomitar. Porque Jesus ele fala, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Tem igrejas aí que é mega templo. Meus amados irmãos, eu me lembro quando a Universal fez uma igreja em Campinho, é toda exagerada. Eu não sei quantos 1000 metros quadrados tem aquela igreja. O pátio do estacionamento é enorme. Eles botaram porcelanato no chão do estacionamento, irmão. Coisa que você não vê nem em shopping, você só vê isso em palácio. Porque é tanto dinheiro que eles ganham que eles botam porcelanato aonde você vai estacionar teu carro. Não tá me entendendo? Ali bastava fazer um chão de concreto com umas britazinhas ali. Tá tudo certo, mas eles botaram porcelanato, que ele não tem mais onde enfiar dinheiro. Não tá me entendendo? Ele rico. Aí é que Jesus ele adverte. Não confunda a prosperidade financeira e material com o poder de Deus, tá? Porque ele está dizendo que ele é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Logicamente ele está falando que esses deméritos são espirituais. Porque eu ofereço esses conselhos, presta atenção nesse conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim que te enriqueças. O que é ouro? Se ele já é rico, por que ele precisa de ouro para se enriquecer? Mostra que é uma coisa espiritual. Ouro refinado no fogo é conhecido como ouro de Ofir, o mais puro da Bíblia. Por quê? Porque no processo que ele é feito, as impurezas mais profundas submergem, entendeu? E é retirada. Então o ouro puro e fino de Ofir que reverte a Arca da Aliança, que quer dizer a presença de Deus. Então ele está falando, ouro é presença de Deus, para que você fique verdadeiramente rico do meu espírito. Roupas brancas, para que possas cobrir a sua vergonhosa nudez. O branco, a roupa branca, ela parece Apocalipse, o pessoal com palmas na mão. Quer dizer santificação. O conceito de santificação está em Ezequiel capítulo 9. É você se separar do mundo. Aqui ele está dizendo uma coisa que eu já estou cansado de dizer, que é aqueles crentes que vai na igreja, entendeu? E, principalmente domingo, aí sai de lá e liga no Fantástico, e acredita nas mentiras do Fantástico, aí no outro dia tá lá gritando fora Bozo e lá tomar vacina assassina. Não se separou do mundo. Por isso que ele está falando, vestes brancas, você tem que se separar do mundo. A Globo está no mundo, irmão? Se separa. E compra o melhor colírio para que ungir teus olhos possa enxergar claramente. Ele não está falando que ele está dizendo que ele é cego, mas as pessoas estão dizendo que eles são ricos, eles não são cegos fisicamente. Aqui está falando de cegueira espiritual, irmão. Pessoas que acreditam, Deus está fazendo um conjunto aqui, está explicando. Ó. Pessoas que só têm dinheiro e acham que prosperidade é de Deus. Pessoas que não se separam do mundo, ou seja, oram, lê a Bíblia, e tem inveja, acredita na Globo, acredita em fofoca, fica meio barro, meio tijolo, né? Morno. E acredita em tudo que esse mundo impõe, acredita em falsas doutrinas. E não tem visão espiritual. O colírio se bota onde? Nos olhos. Ele compra de mim colírio, que eu vou abrir os seus olhos espirituais. Eu repreendo e corrijo todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Preste atenção nisso, irmão. A gente está falando da última igreja. Lá atrás ele está falando, venho a ti sem demora e retirarei teu galardão se você não se arrepender. Olha só, venho a ti sem demora. Ele está num lugar e você está em outro. Aí ele está dizendo, aí Jesus ele vem falando, vai 7 igrejas, não sei o que, eis-me, né, eis que estou vindo, eis que vou tirar teu galardão. Aqui ele já está batendo na porta, ele já chegou, irmão, a gente está no final. Se você está identificando a igreja de Laodiceia como com esses vários exemplos aqui, se você identificou a igreja de Laodiceia nos dias de hoje, Jesus também está batendo na porta, olha. Eis que estou à porta e bato, ele já chegou. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Vai ter intimidade com Jesus.
vai deixar de acreditar com mentiras. A presença de Jesus traz milagres. Uma vez que você experimenta os milagres, meus amados irmãos, é impossível você associar milagres à sorte ou à coincidência. É Jesus-cidência, irmão. Porque, como eu expliquei nos outros vídeos, quando você traz Jesus para perto de você, as bênçãos vêm com ele. É inevitável, é inerente. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, nós temos 7 igrejas, uma que começa bem, Jesus dá pequenos conselhos, aí ela vai se perdendo força, perdendo tração. Isso está muito bem ilustrado no próprio livro de Êxodo também, que eu citei, quando Jesus levanta uma liderança a partir do clamor do povo, e ele levanta Moisés, né? Aí, do Moisés, dessa saga, Moisés era um grande... o Moisés foi um dos grandes políticos da Bíblia, tá, irmão? Porque ele administrava um povo, ele administrava pessoas, entendeu? Tanto que o sogro dele diz para levantar de 50 em 50, isso ele pegar só as questões muito grandes. Isso aí mostra uma organização política, tá? Mas o que aconteceu? Para chegar na terra de Canaã, você atravessa o deserto. O deserto é tipo assim, quando você se converte, quando você sai do mundo, isso está explícito em Mateus 4, o batismo de Jesus, que ele é levado pelo Espírito, com letra maiúscula, ao deserto, para ser tentado. Esse deserto, tanto lá que os hebreus encararam, como que Jesus encarou, ele quer dizer dificuldades. O que Deus está falando aqui na igreja de Filadélfia, que você suportou as dificuldades com paciência, com perseverança. Só que muita gente, ali no Êxodo, ficou pelo caminho, ficou no deserto, desistiu de caminhar. E isso ele está mostrando na saga dessas 7 igrejas. Então ela vai se deteriorando, você vai ficando pelo deserto, ou seja, você vai perdendo a sua fé, a sua atração, começa a entrar doutrinas, você passa a desanimar, você passa a acreditar em coisas mundanas de novo, você volta, muitos voltam para o mundo, muitos voltam a pensar como pensavam antes, até pior. Mas desses hebreus tinham 2, e suas casas, Josué e Caleb, eles decidiram seguir em frente para Canaã, que é a terra prometida que mana leite e mel. Mas muitos ficaram no caminho, meus amados irmãos. Essa é a proporção. Então, você vê que no meio dessa deterioração vai ter um avivamento, que é retratado na igreja de Filadélfia. Tu tá me entendendo? E ela coexiste com a igreja de Laodiceia. Mas mesmo nas piores igrejas de Laodiceia, qual é o pior para você, meus amados irmãos? A igreja de Laodiceia tem alta performance religiosa. As pessoas oram ali, entendeu? Até lê a Bíblia de maneira razoável. Só vivem nesses templos. Andam de saião, falam de Deus, postam um versículo bíblico. Mas Deus está falando ali da hipocrisia delas. Ela coexiste. Eu acho a de Sardes pior, que tem fama que vive, mas está morta. Laodiceia também, espiritualmente ela está morta, por isso que Deus falou. Ela está morta, ela está cega, ela está nua. Então, meus amados irmãos, essas 7 igrejas estão mostrando que é o seguinte, vai haver um avivamento, ele está às portas. E procure ser igreja de Filadélfia. São poucos conselhos, irmão, que ele dá. E praticamente nenhuma advertência. Ele exalta a sua perseverança. Vocês estão me entendendo? Eu pretendo continuar, os vídeos chegou aos 33, eu pretendo continuar essa série do Apocalipse, tá? Para explicar de maneira simples, até onde o Senhor permitiu, até onde o Apocalipse vai acabar, tá bom? Qualquer coisa, deixe nos comentários, me perdoe aí os contratempos aí por causa do cachorro. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos grandemente.